O grande desafio que a maioria das clínicas de estética enfrentam hoje, tá, é de fato ter um público qualificado chegando lá no WhatsApp. É de fato ter pessoas com interesse real, né, no procedimento estético e de fato desejam fazer o procedimento estético. Porque o que acontece na grande maioria das vezes hoje é só público qualificado, é só público curioso, é só público perguntando o preço, é só público querendo saber onde fica. Isso quando essas pessoas respondem. Então nesse vídeo você vai ter acesso a uma estratégia completa do início ao fim, tá? Do anúncio criado lá no gerenciador de anúncios, tá? O melhor formato de anúncio que funciona hoje para clínicas de estética, até o script de atendimento para que você possa conduzir esses leads, até mesmo curioso, tá? Ao momento da compra, ao momento do fechamento e ter resultados acontecendo de forma consistente na sua clínica de estética, beleza? Bom, então vamos lá. Para que você tenha, de fato, uma estratégia funcionando de forma consistente na sua clínica de estética, você precisa ter um entendimento do seu mercado e o nível de sofisticação em que ele está, tá? Porque a sofisticação do mercado da clínica de estética hoje em dia foi o que mais evoluiu no menor espaço de tempo, tá? E o que isso, né, leva para o nosso dia a dia? O que isso muda no seu dia a dia, essa sofisticação de mercado, né? Primeiro, que estruturas simples já não funcionam mais, tá? Ou seja, aquela velha estrutura de anúncio com antes e depois, levando a pessoa para o WhatsApp, não funciona mais. Vai continuar levando só curiosos querendo saber quanto custa, onde fica ou que nem sequer respondem, tá bom? E isso se deve hoje, tá? É o maior desafio, sem dúvida nenhuma, da clínica de estética e, obviamente, com toda a estrutura que eu vou te passar aqui nesse vídeo, é justamente para vencer esse desafio, tá? Se devem a dois fatores principais. Primeiro deles, concorrência. Muita gente entrou no mercado e nem todo mundo é justo quanto ao preço que se cobra pelos procedimentos. Nem todo mundo investiu em conhecimento como você investiu. Nem todo mundo investiu em estrutura como você investiu em equipamento, investiu em profissionalização e sabe que tudo isso tem um valor que ele deve ser repassado. Então existe uma briga desleal de valores no mercado e isso, de certa forma, influencia na percepção do cliente que está lá do outro lado, né, de preço. Mas eu vi um procedimento nessa clínica que custa X e na sua custa 3, 4 vezes mais. Por quê? Né? Então existe essa deslealdade com esse excesso de profissionais entrando no mercado no que diz respeito ao preço e, ao mesmo tempo, esse excesso de pessoas entrando no mercado e nem todo mundo fazendo da forma correta, da forma profissional, acontecem muitos erros, muitos problemas que se transformam em notícias ruins e que influenciam o seu nicho. Basta fazer aqui, uma pesquisa rápida, clínica de estética, vai em notícias, que foi o que eu fiz, tá? Tá aqui, só notícia ruim. Estética interditada, condenada, a polícia prende dona da clínica de estética, enfim, vamos ver aqui, Visa interdita a clínica de estética por irregularidade e falta de licenciamento. Então, hoje, se noticia isso aqui em uma primeira página só, tá? De notícias, fazendo uma busca simples, tá? Então, muito se noticia, tá? E notícias ruins a respeito de clínicas, a respeito de profissionais e a respeito de procedimentos. E qual é a consequência disso, tá? Que o seu público, ele se torna muito cético em relação à estética de um modo geral, tá? Principalmente aquelas pessoas que ainda não tiveram um primeiro contato, que não entendem muito bem e que é onde está a escala do seu negócio, tá? E outra coisa, pessoas que antes só sentiam medo de fazer um determinado procedimento, quando ela tem contato com algum tipo de notícia ruim, esse medo se torna uma crença. E você amenizar um medo e você quebrar uma crença são esforços completamente diferentes. Então é importante você entender o contexto que está o seu mercado, o mercado da clínica de estética. É essa realidade aqui. Muita concorrência, pouco profissionalismo, muita coisa ruim acontecendo e o seu público todo consumindo essas informações. Então, isso influencia o seu mercado, não tenha dúvidas disso.
beleza? Ok, entendido então o contexto em que você está inserido, que a sua empresa, né, o contexto do nicho em que a sua empresa está inserida, vamos avançar agora para o próximo ponto aqui, que são as 6 emoções primitivas, tá? Obviamente que toda essa estrutura que você vai ter acesso aqui nesse vídeo vai ser justamente para vencer todas essas barreiras que o mercado impõe para que você consiga vender o seu produto. Segundo ponto, as 6 emoções primitivas. Todo anúncio que você criar, toda a sua comunicação precisa ativar algumas dessas 6 emoções primitivas, tá bom? Porque é ela que vai fazer a pessoa dar o próximo passo que você deseja que ela dê. Seja visitar o seu perfil, seja enviar uma mensagem, ou seja fechar o seu procedimento. É sempre uma emoção que precisa ser ativada nessa pessoa para que ela dê esse próximo passo. E existem 6 emoções primitivas. Tá? Por que são 6 emoções primitivas? Porque ela é percebida no ser humano desde o momento em que ele nasce até a fase adulta dele. Então, essas 6 emoções são felicidade, tristeza, raiva, nojo, surpresa e medo. Então, se você pegar um recém-nascido que não teve experiência de mundo nenhuma, você consegue perceber essas 6 emoções nele. Felicidade, tristeza, raiva, nojo, surpresa e medo. Tá bom? Por que eu estou te falando dessas 6 emoções primitivas? Porque quando você consegue gerar o pico de emoção que conecta com o seu produto, você vence a barreira de preço. Quanto maior for esse pico de emoção, quanto mais alto você conseguir elevar, né, esse pico dessa emoção primitiva, mais baixo vai se tornando a barreira do preço. E qual é a principal emoção primitiva do nicho de estética? Sem dúvida nenhuma, é a surpresa. Por isso que muitas pessoas usam antes e depois, para gerar a surpresa. Mas as pessoas estão fazendo isso da forma errada. Aqui na estrutura de qualificação, na etapa de criativo, eu vou te mostrar qual é o formato de criativo que funciona melhor hoje para você elevar o pico de surpresa ao máximo. Beleza? Então, sem dúvida nenhuma, tá? A emoção, a predominante na estética é a surpresa. E com certeza também a felicidade, tá? Então, guarda essas 2 emoções primitivas aqui, surpresa e felicidade, beleza? Vamos lá então, estrutura de qualificação para clínica de estética, tá? Pensando na sofisticação do mercado, uma campanha de tráfego direto para público frio já não funciona mais, tá bom? Esquece essas estruturas simples, o mercado sofisticou e não volta atrás, só piora, entre aspas, só se sofistica mais, só fica cada vez mais difícil, beleza? Então, qual que seria a estrutura de qualificação, né? E é por isso que a gente precisa de 2 estruturas, de 2 etapas, tá bom? Primeiro ponto, padrão de comportamento do usuário para que você de fato consiga capturar a atenção do seu público. Porque tudo começa na atenção. Se você não consegue nem fazer a pessoa parar de rolar o feed dela, ou seja, capturar a atenção dessa pessoa, você não vai nem conseguir nem desenvolver a comunicação que você tem planejada ali no seu anúncio. Não vai nem conseguir falar com o seu público, beleza? Então, para que você capture a atenção do seu público, você precisa entender que existe um padrão de comportamento do usuário dentro da plataforma, tá? As pessoas, elas entram dentro do Facebook, do Instagram, e o que captura a atenção das pessoas são notícias, fofoca, polêmica e entretenimento. Eu já falei isso aqui várias vezes, em vários vídeos aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então, você precisa, sabendo que as pessoas entram para consumir algum desses 4 formatos de conteúdo, você precisa embalar o seu anúncio em algum desses formatos. E qual que é a grande vantagem da clínica de estética? Ela cabe em todos esses 4 formatos. Notícia, então você pode pegar uma notícia ruim e transformar isso em algo positivo para a sua clínica, explicando o porquê naquele caso deu errado e o que você faz diferente daquilo para garantir que dê certo. Então você pode iniciar o seu vídeo com uma notícia ruim relacionada à clínica de estética para capturar a atenção da pessoa e depois você explica o porquê aquilo foi feito, o que deu errado e como aquilo deveria ter sido feito da forma correta para evitar que aquilo acontecesse. Fofoca. Algum famoso fez um procedimento estético, tá? Você pode usar isso também, pegar um antes e depois, por exemplo, da Virgínia Fonseca. Pega lá a Virgínia Fonseca no início, Virgínia Fonseca agora. Isso é um tomzinho de fofoca e explica os procedimentos todos que foram feitos ali e você constrói a sua narrativa em cima desse ângulo de fofoca. Polêmica, da mesma forma também, só que quando um ator faz, ou um artista faz e fica muito exagerado, aí não é nem fofoca, se torna uma polêmica.
E entretenimento também funciona muito, tá? Que seria a jornada de transformação, tá certo? Então você tem que embalar o seu anúncio em algum desses 4 formatos. Senão você não vai nem conseguir fazer a pessoa parar de rolar o feed, beleza? Segundo ponto aqui, o melhor formato de criativo atual para clínica de estética, tá? Isso aqui, não tenha dúvidas disso, é disparado. Se você tentar algo diferente disso, você vai ter muita dificuldade, tá bom? É o formato do criativo que eu chamo de criativo nativo, ou seja, é aliado com as 6 emoções primitivas e o padrão de comportamento do usuário, você vai criar o seu anúncio da forma mais nativa e natural possível. O que eu quero dizer com nativa? O formato de conteúdo que as pessoas já estão acostumadas e gostam de consumir relacionado ao seu produto. Qual é o formato hoje que as pessoas mais gostam de assistir relacionado a procedimentos estéticos? Qual é o formato de conteúdo? E é conteúdo, não é anúncio. É conteúdo mesmo. Você não vai criar anúncio. Anúncio não funciona. Conteúdo que vende sem vender funciona. E você vai fazer esse conteúdo que vende sem vender entendendo qual é o formato que o seu público está acostumado e gosta de consumir. E você vai aplicar isso em uma estrutura de campanha de 131, tá bom? Mandando direto para o perfil no Instagram. Vamos aqui para o gerenciador de anúncios, que eu vou te criar na prática essa campanha aqui contigo, para que você de fato termine esse vídeo sabendo exatamente tudo que você precisa fazer. Então vamos lá, gerenciador de anúncios, tá? Você vai criar uma campanha, vou bem rapidinho, você pode ir pausando o vídeo aí, caso você tenha dificuldade ainda nesse processo de criação de campanha, tá? Mas uma campanha de tráfego, continua. Sempre campanha de tráfego manual, continua, tá? Essa estrutura aqui, ó, de 131 significa que vai ser uma campanha, 3 conjuntos e um único anúncio dentro de cada conjunto, beleza? Então vamos lá. A campanha, a gente vai, a nível de campanha, a gente basicamente só vai definir o objetivo mesmo. Conjunto de anúncio, a gente vai direcionar para o perfil no Instagram, tá bom? Instagram ou Facebook, esse vai ser, tá, o local do direcionamento, né? Depois que a pessoa clicar no seu anúncio, é para lá que ela vai ser direcionada. Daqui para frente, você vai fazer suas configurações normais aí, tá? Vai selecionar o perfil no Instagram, definir o seu orçamento diário, tá bom? Programar a data e horário de início, tá bom? Vai colocar aí a localização e público, eu recomendo que você deixe público advantage. Posicionamentos, como a gente está levando para o perfil no Instagram, tá? Normalmente ele já deixa marcado só Facebook e Instagram aqui, beleza? Então, é exatamente esses os posicionamentos que você vai deixar marcado também, beleza? Mais público, deixa público advantage, você só vai configurar a localização. Ah, Vitor, mas a minha clínica de estética é mais de alta renda, eu preciso segmentar. Não precisa, ficar tranquilo. E o seu próprio anúncio já vai filtrar. Então, configura sua localização. Aqui a gente vai duplicar esse conjunto, depois de você ter configurado tudo certinho, 2 vezes, porque lembra lá que são 3 conjuntos, tá? E você vai colocar pelo menos R$10 por dia em cada conjunto de anúncio. Nossa, Victor, mas eu não tenho R$30 por dia para rodar. Clínica de estética hoje pede um nível de orçamento maior, tá? E de verdade, dá para investir. Um único procedimento, se você vender um único procedimento através dessa campanha, você já paga o tráfego do mês inteiro. Beleza? Então dá para investir ali pelo menos R$50 por dia hoje uma clínica de estética. Beleza? E é basicamente esse o orçamento que a gente vai trabalhar aqui, com as 2 estruturas, a de qualificação e a de conversão. Lembrando que essa é a estrutura de qualificação. Então, no seu anúncio 01 aqui, ó, do seu conjunto 01, vamos para deixar bem organizado, CJ01, AD01, vai ser o nativo 01. Então, vai lá, pesquisa, identifica qual é o formato de anúncio que o seu público está acostumado e gosta de consumir. Você vai colocar o seu 01 aqui. Conjunto 02, o seu criativo nativo 02. Obviamente, diferente do 01, tá? E da mesma forma, aqui no 03, beleza? Então, vão ser 3 criativos de conteúdo mesmo, como se você tivesse postado para ir para o seu feed, tá? É conteúdo, é sem chamada para ação, beleza? É conteúdo mesmo, nativo. Ah, Victor, mas isso não vai vender não. Confia, vende, tá bom? Não sei se você já ouviu falar do Juarez, visagista. Ele só posta vídeo de conteúdo. E eu tenho certeza que para você agendar com esse cara hoje, você vai ter que esperar alguns meses, com certeza, ou ter que pagar muito caro. E nenhum vídeo dele tem chamada para ação. Depois pesquisa aí no TikTok, no Instagram, Juarez Visagista, se você ainda não conhece ele, tá? É basicamente aquele formato que você vai aplicar aqui, inclusive, beleza?
essa é a sua campanha de qualificação, só conteúdo, tá bom? Lembrando, você precisa elevar o nível de surpresa da pessoa ao máximo. Aqui é que a grande maioria das clínicas de estética erram. Quando ela vai criar esse tipo de conteúdo aqui, ó, o que ela faz? E o que é um erro, tá? Ela pega uma mulher que já é bonita e usa ela, né, já bonita como antes, e faz o depois, né, com o procedimento estético ali feito, seja ele qualquer que seja, tá? Então, o pico de surpresa é muito pequeno, porque a mulher já era bonita, a mulher já era aqui. Vamos imaginar de uma escala de 0 a 10, digamos, né? Então a mulher já era, enfim, só para ilustrar com exemplo, pelo amor de Deus, tá? Vamos imaginar numa escala de 0 a 10, a mulher era um 7. Tá? E pelo amor de Deus, só um exemplo disso aqui. A mulher já era um 7. Com o procedimento estético, ela foi para 10. Então a diferença foi de 3 níveis acima, digamos assim. O pico de surpresa foi de 3 pontos, digamos assim. Que você tirou ela do 7 e levou para o 10. Agora, se você pega uma mulher que é 2 e leva para 10 com o seu procedimento estético, vai ter um pico de surpresa, né, de 8 pontos, digamos assim. Então é um nível de surpresa muito maior. O impacto emocional é muito mais forte. Tá? E, consequentemente, o efeito que esse vídeo gera na pessoa de ação é muito mais forte também. Então, esse é o erro que você deve evitar. Gerar pico de surpresa muito baixo. Pegar uma mulher que já é bonita, fazer um depois dela, que não dá um efeito tão assim, enfim, não dá um efeito de surpresa tão forte, beleza? Então, essa é a estrutura de qualificação, beleza? Tráfego pro perfil no Instagram. Estrutura de conversão. Melhor formato de criativo de conversão, tá? É a venda escondida. O que seria venda escondida? O seu anúncio de conversão, você não vai tentar vender o procedimento direto, de forma direta. Vai vender uma etapa do procedimento. Então, é aqui que vai entrar a IA. Você não vai vender a nanopigmentação de sobrancelha, a microblend lá, por exemplo, de sobrancelha. Você vai vender a ideia para ela descobrir como ela ficaria com aquela micropigmentação. Com a nanoblend lá, por exemplo. Qual é a resistência? Qual das duas propostas, das duas chamadas para ação tem mais resistência? A primeira, faça a nossa nanoblend por R$800. Ou descubra qual é o melhor formato de sobrancelha para o seu tipo de rosto. Resistência zero. Que mulher que não clicaria em um anúncio desse para descobrir o melhor formato de sobrancelha para o formato de rosto dela? Agora, compre a nossa nanoblend por R$800, isso tem uma resistência muito grande. Aqui você vai ter uma taxa de clique muito grande. Só que é o público que já assistiu os vídeos da sua etapa de qualificação. Então não é um público frio, não é um público que nunca te viu na vida. São pessoas que já consumiram esse conteúdo seu de transformação e já teve o pico de surpresa dela gerada. Então é um público que já está preparado para dar esse próximo clique e não vai ser um clique desqualificado. Então é o formato de venda escondida. Você vai vender uma etapa do seu processo de vendas, tá? E aí é onde entra a IA, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então qual que seria a estrutura de campanha? 1-3-1 da mesma forma também, tá? Levando a pessoa direto para o WhatsApp. Então vamos voltar aqui para o gerenciador de anúncios, tá? Nossa primeira campanha está criada, vamos colocar aqui, ó, a qualificação. Agora a gente vai criar uma campanha de conversão, criar, vamos usar como título de exemplo o objetivo de engajamento, tá? Mas você precisa testar entre tráfego, engajamento e vendas, qual é o que funciona melhor para você para levar para o WhatsApp. Continua, campanha de engajamento manual, sempre manual, tá? Continua. Vamos colocar o nome já aqui, conversão, beleza? Vão ser 3 conjuntos de anúncios também da mesma forma que a nossa outra campanha de qualificação, tá? Por que 3 conjuntos? Porque a gente vai testar 3 anúncios diferentes para saber o que funciona melhor. Então, por isso que 3 conjuntos. Tanto na etapa de qualificação, quanto agora na etapa de conversão. Então, conjunto 01 aqui, ó, você vai vender a etapa 01 do seu procedimento. Então, você pode usar um ângulo de descubra o melhor formato de sobrancelha para o seu rosto. Aqui, você pode usar uma outra tipo de comunicação do tipo simule, descubra como ficaria a nanoblend no seu rosto, tá? E aqui, da mesma forma, 03, uma outra comunicação, tá? Que esconde a venda. Que para a pessoa, ela não vai achar que ela está clicando para comprar algo. Ela vai estar clicando para descobrir, para simular, para ver como é que fica algum tipo de procedimento no rosto dela. E isso não gera resistência nenhuma. Só que se você fizer isso sozinho, não vai vender. Aí é que entra
o script, tá? Ok, ativar essa campanha. Lembrando que o público aqui, ó, são 10 pessoas, tá? Aqui em público, você vai mudar para as opções originais de público aqui, usar público original, e você vai colocar os seus públicos personalizados. E quem seriam esses públicos personalizados? Todo mundo que visualizou 95% dos seus vídeos da etapa de qualificação. Fechou? São esses os públicos que vão vir aqui na sua etapa de conversão. Todo mundo que visualizou 95% dos seus vídeos. E se você quiser ampliar ainda mais, você pode colocar seguidores do seu perfil no Instagram, tá? E todo mundo que visitou o seu perfil no Instagram também. Beleza? Então você pode colocar esses 3 públicos. 95% da visualização dos vídeos da etapa anterior, todos os seus seguidores e todo mundo que visitou o seu perfil no Instagram, tá? Dentro do período da campanha anterior. Fechou? Ok. As 2 campanhas estão ativas. Você vai perceber que essa primeira campanha já vai gerar mensagem, já vai gerar venda. E além de gerar mensagem e de gerar venda, ela vai popular o público que você vai usar aqui, ou seja, um público qualificado para remarketing, e ela vai crescer o seu perfil no Instagram. Então essa primeira campanha de qualificação, ela gera três coisas que acontecem ao mesmo tempo. A venda, crescimento do perfil e alimentar público qualificado de remarketing, beleza? E a estrutura de conversão, ela já tem o objetivo de vender, fazer uma venda escondida no seu procedimento, tá? O que vai levar um grande volume de leads para o seu WhatsApp. E aí é que entra o script de vendas. Porque se você só atender essas pessoas de qualquer forma, não vai vender da mesma forma. Por mais que a gente tenha tido essas 2 estruturas. Então é aí que entra o script de venda com IA. Uma das maiores objeções, tá, hoje é: tenho medo de fazer o procedimento estético e me arrepender. Tenho medo de fazer o preenchimento, tenho medo de fazer a sobrancelha, tenho medo de fazer isso, tenho medo de fazer aquilo e me arrepender do resultado final. Só que hoje existe a inteligência artificial que ela vai nos ajudar, que ela pode e ela deve ser usada para te ajudar com isso, tá bom? Então, hoje é possível fazer simulações reais com a foto da pessoa de como ficaria o procedimento estético desejado na própria pessoa usando IA, tá? E eu peguei um exemplo aqui bem simples de uma imagem da internet, tá? Peguei essa imagem aqui da internet, coloquei um promptzinho aqui, bonitinho, tá? E aí ela gerou 3 variações, no caso aqui é de sobrancelha. Então ela pegou a imagem da internet, da pessoa, então essa foi a imagem que eu entreguei para a IA, e aqui foi a imagem que ela gerou para mim. Então percebe o quanto que ela preserva as características reais da pessoa? Então uma coisa é você mostrar o antes e depois de uma pessoa qualquer, para o seu lead. Outra coisa é você mostrar como ficaria nela, no seu lead, a transformação que você vai, do procedimento estético que ela está buscando fazer, seja ele qual for, tá? Obviamente existe um prompt, existe uma sequência de comandos que você precisa dar para que fique o mais realista possível. Então pedi para ele gerar aqui 3 variações de sobrancelha, e aí não só isso, tá? Gerou uma mais grossa, uma mais arqueada e uma mais, enfim, desenhadinha aqui. Não só isso, você pode não só pedir para gerar 3 simulações, mas também aplicar 3 formatos de roupa, tá? 3 roupas que cabem melhor, que combinam melhor com cada tipo de sobrancelha. Nesse caso aqui, sobrancelha, mas você pode fazer isso com um procedimento qualquer que for, beleza? Então você precisa usar a IA a seu favor para você elevar ao máximo o nível de desejo pelo seu produto. Porque existe uma jornada que o lead vai percorrer nesse atendimento que ele vai chegar ainda, na grande maioria das vezes, na curiosidade. O lead que chega na curiosidade, querendo saber alguma coisa superficial, rasa, quanto custa, onde fica, ele ainda chegou num estado neutro ou cético. Lembra lá que a gente falou? Então, quando você trabalha esse tipo de recurso, você tira ele desse estado neutro ou cético, tá? Então, o primeiro passo do seu atendimento é tirar o lead do estado neutro ou cético. Então, se ele chega perguntando quanto custa ou onde é, ele está te falando: eu estou cético ou estou completamente neutro emocionalmente em relação ao seu produto. Então, o primeiro passo do atendimento é tirar ele do estado neutro ou cético, tá bom? A próxima etapa é elevar o nível de interesse pelo seu procedimento, pelo seu produto. E você faz isso revelando o seu mecanismo único. O que te faz único e diferente de todo outro profissional, de outra clínica e de qualquer outra clínica de estética que faz a mesma coisa que você faz? É aqui que vocês despertam o interesse nele, tá bom? Depois de despertar o interesse, a próxima etapa é elevar o nível de desejo provando que funciona. E você conseguiria fazer isso aqui ao máximo, elevar o nível de desejo dele ao máximo, provando que funciona, fazendo a simulação na IA. Ele se vendo com o procedimento estético.
E você não só vai elevar o nível de desejo aqui, quanto vai quebrar uma das maiores objeções de quem está fazendo, né, o procedimento estético ali pela primeira vez. Beleza? Tenho medo de fazer e me arrepender. Então ela já vai ver como é que funciona. E por último, é a ação. Ou seja, ok, fazer a pessoa dar o próximo passo, fazer a pessoa agir e não deixar para depois. Aqui você precisa ter um bom fechamento, tá? Fechamento é uma das partes principais do seu script de vendas e é onde você também, tá, cria e revela uma oferta que te desprende do leilão de preço. Porque se você não tem uma oferta muito bem construída em cima do seu procedimento, em cima do seu produto, você vai ficar preso a esse leilão, a essa comparação no que já existe no mercado. Então é onde você cria e revela essa oferta que te desprende desse leilão de preço e te coloca em um lugar único, onde você não precisa ficar justificando ou negociando preço, beleza? E se você é proprietário, tá, de uma clínica de estética ou proprietária, né, de uma clínica de estética e tem interesse em ter toda essa estrutura implementada no seu negócio, tá? Desde o melhor formato de criativo, estrutura de qualificação, estrutura de conversão, o script de atendimento com os prompts de IA. Vou deixar um link aqui abaixo na descrição, tá bom? De projetos e parcerias. Lá tanto você pode ter acesso a essa estrutura através de uma mentoria individual ou ter o meu time implementando isso daí para você, beleza? Eu vou deixar aqui no meu lado direito, tá? O último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube. E aqui no meu lado esquerdo tá uma playlist com mais estratégias de campanha de mensagem pro WhatsApp. Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.